Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Bom, eu estou aqui sentado nessa cadeira pela 66ª vez. Eu sou o Fernando Parreiras e tenho muita gratidão de estar sentado aqui nessa cadeira todas as quintas-feiras, quando gravamos aqui no nosso estúdio, na cidade de Belo Horizonte, para poder aprender assuntos que eu não domino, para poder escutar histórias que se transformam em testemunhos, para poder aprender, muitas vezes, coisas que a gente precisa no dia a dia, que a gente não tem uma formação muito grande, principalmente no Brasil. Às vezes eu sento para poder escutar dicas sobre saúde, mas hoje, sobre esporte, mas hoje a gente vai bater um papo aqui com uma referência no mercado a respeito de din-din. E eu tenho certeza que eu vou aprender muito e que aqui também a gente vai conversar sobre o nosso lado profissional e também o nosso lado pessoal. Quando se fala de finanças, para mim, essas duas coisas elas têm que estar completamente juntas, não existe separação, né? Bom, hoje eu vou conversar com a Grazi Mazieiro. Seja muito bem-vindo, Grazi. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Já assisti alguns episódios e tenho certeza que a gente vai conseguir tocar muitas pessoas aqui hoje. Tenho certeza. Obrigado mesmo por você ter vindo. Vou te dando alguns presentes, né? Aqui, eu vou te presentear aqui, te dar mesmo de recordação esse livro que é o livro C. É um livro, esse é seu, com esse livro e mais R$ 5, você toma um caldo de cana em qualquer lugar, com a minha assinatura aí, então. Que isso, legal demais, obrigada. Eu tô com meta de leitura, então vai ser, meu próximo mês com certeza vai ser esse. Boa. Obrigada. É um livro de autoconhecimento, não é de autoajuda, né? É um livro, eu falo que escrito para mim, geralmente a gente escreve livro para a gente mesmo. E essa daqui é uma bolinha que ela representa aqui o nosso Jornada. É uma bolinha de um projeto que a gente tem, que é o Por.life, por amor e por vidas. Ah, que ótimo. E eu gente deixo ela aí, pensando. porque geralmente tem gente que fica mais tenso aí. É apertando a verdade, bolinha, né? boa. Bom, vamos começar, né? Quem que é essa Grazi que tá aí? Então, essa Grazi é filha da dona Graça. A minha mãe é professora, irmã da Roberta, né? Sou irmã da Roberta e sou dindinha do Vitor, que é meu afilhado que eu tanto amo. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito focada, muito determinada nas coisas que eu busco, né? Nos meus sonhos, nos meus objetivos, muito disciplinada. Tem gente que fala, a Grazi é meio metódica, né? Sou bem certinha demais mesmo, mas eu sou essa pessoa, vim de uma família muito simples, vim de uma família humilde, né? E sempre vi que existia como a gente melhorar sempre, através de estudos, através de... a gente vai destrinchar, eu acredito aqui, bastante sobre isso, mas através de não me comparar com ninguém, de não me levar pela manada, né, pelo efeito manada. Então, eu sou essa pessoa que sempre correu muito atrás das coisas, desde muito nova, trabalho desde 16 anos. No mercado financeiro eu trabalho há quase 20 anos, então eu falo que a minha primeira cliente foi minha mãe, porque eu comecei organizando a vida financeira dela. E de lá para cá eu venho aprendido muito, né? A cada cliente que eu atendo, eu ensino, mas eu aprendo muito mais, né? E eu falo que também a vida, né? Você falou que o pessoal e o profissional estão sempre ligados. Eu acredito muito nisso, né? Porque ainda mais quando se fala de dinheiro, né? Não tem como separar as duas coisas, né? A pessoa, ela é o que ela pensa que ela é, e o emocional é o que fala, né? As atitudes dela com relação ao dinheiro são totalmente emocionais, né? Existem até estudos que falam que a gente não é racional, né? Quando o assunto é dinheiro. Então, já estou aqui falando, você perguntou quem eu sou, já estou avançando tudo aqui. É porque já está no sangue. Já está na veia. Mas, enfim, eu sou essa Grazi que vim dessa família humilde e que vi que tinha, sim, possibilidade de eu sair da onde eu estava, da história que eu vim e mudar o meu futuro, mudar o meu destino, né? Então,
É isso. Ah, bacana demais. E falar de finanças é um assunto, não é fácil, principalmente no Brasil, né? A gente não tem muito essa a cultura, o ensino, enfim, a gente não aprende isso na escola, É, né? Existe também aquela máxima do CNPJ e do CPF, essas é. diferenças, né? Mas sua mãe, creio que é um exemplo para você de pessoa, de mulher, mãe é mãe, né? É. Mas o que que te deu um estalo assim mesmo, falar assim, cara, eu preciso me especializar nesse negócio de finanças. Teve algum perrengue, alguma situação, alguma coisa assim? Porque quando fala de dinheiro, eu falo, ó, se a pessoa procurou a Grazi, é porque tá dando pau em algum lugar lá na Não conta. necessariamente, né? Não necessariamente, que eu também tenho investidores. Mas essa pergunta é interessante, que outro dia até eu me fiz ela. Eu falei, gente, como que parar nesse mundo, né? Porque, igual você falou, ninguém teve educação financeira, ninguém estudou, ninguém teve uma referência em casa. A maioria da população não teve esse ensino em casa. Não tinha nas escolas, né? Agora o MEC aprovou a educação financeira nas escolas, o que foi. Eu lembro que quando foi aprovado, eu dei salto de alegria, que eu falei, era meu sonho que isso acontecesse. Mas é engraçado porque é, é, não era o meu sonho inicial. Eu tentei, a minha mãe sempre foi uma referência para mim em questão de muito trabalhadora, ela trabalhava, porque assim, eu não tenho pai, sabe? Alguém fala, como que alguém não tem pai? Eu não conheço meu pai, eu não sei quem ele é, não sei o nome, até estava conversando com o Tico outro dia, né, que foi quem nos apresentou aqui, e ele falou comigo, sim, você não sabe? Eu falei, não sei, Tico, não vou entrar nesse mérito, já tenho 42 anos, tá tudo certo, eu já o perdoei, eu não tenho ressentimento nenhum com relação a ele, mas então a minha mãe sempre foi essa referência para mim de se eu não correr atrás, quem vai correr por mim, né? Então minha mãe trabalhava 3 turnos, era professora para dar conta de tudo sozinha, de mim, da minha irmã, e com 16 anos eu falei, eu preciso começar a trabalhar, porque eu via, né, eu falo que eu vivi em 2 ciclos de amizades, assim, aonde eu tinha as amigas mais humildes, mas eu tinha as amigas mais riquinhas. E aí eu ficava assim, nossa senhora, as meninas estudam em escola particular, o pai leva e busca na escola, tem a vida dos sonhos, e tipo assim, ainda reclama das coisas. E eu tinha que pegar 2 ônibus para ir para a escola, era uma luta danada, e eu pensava assim, gente, eu posso mudar de vida, eu posso conquistar as coisas. Nunca olhando assim com inveja, não, mas eu posso chegar lá. Por que eu não posso chegar lá? E minha mãe dando aquele duro danado e eu pensava assim, poxa vida, eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que ajudar minha mãe. A minha irmã começou também a trabalhar muito nova. E aí, meu primeiro emprego foi num consultório odontológico da minha prima. Ela falou assim, uai, prima, vem cá para você ser minha secretária, então. Eu lembro que, assim, eu era um desastre, né, mas, primeiro emprego, né, e aí, ali, eu fiquei fascinada com odontologia. E aí, eu fui, quando eu estudei, né, eu estudei para o vestibular de federal, que eu pensava, eu nunca vou poder pagar uma faculdade particular, e aí eu tentei odonto na federal. Olha para você ver como é que são as coisas. E aí, graças a Deus, eu não passei em odonto. E aí eu pensei assim, poxa, eu não posso tentar odonto em particular porque eu não tenho dinheiro para pagar. Minha mãe não tem como me ajudar. E aí eu falei assim, vou ter que mudar de curso. Então eu mudei de curso porque eu não tinha condição de fazer o curso que eu queria. E aí eu fui e falei, não, se eu tentar particular, administração, que era um curso mais barato, e era o meu sonho faculdade, que eu pensava assim, eu não posso ficar para trás, minhas amigas estão entrando, e eu tinha esse trauma de, poxa, só eu estudo escola pública, imagina só eu não entro na faculdade, eu ficava me cobrando desde muito nova as coisas. E aí, quando eu passei em 3 faculdades, eu acho, na época, e eu passei em 9º lugar na Newton, eu falei, gente, eu passei em 9º lugar, que isso, eu fiquei toda feliz, né? Aí eu falei, não, eu vou entrar na Newton, que eu fiquei muito feliz que eu passei, mas na verdade na PUC o vestibular ia ser depois, aí eu queria começar logo. Enfim, entrei na administração por conta de financeira mesmo. E aí eu comecei, aí nesse meio tempo eu já estava trabalhando com outras coisas, eu era vendedora de loja de sapato, eu lembro, pegava 2 ônibus, era uma luta danada. Mas enfim, aí eu entrei na administração meio que de gaiato, assim, não era o meu foco
principalmente para a área financeira. A minha intenção inicial era para ir para o marketing, porque você entrava na administração, depois você escolhia, né? Se bem que nessa época, acho que já tinha o marketing. Eu sei que eu caí na administração e falei assim, até o quarto período eu posso escolher se eu quero ir para o marketing. Aí eu peguei e falei assim, tô gostando de administração, vou indo. E aí, assim, para pagar a faculdade foi uma luta, mesmo ela sendo bem mais barata que odonto, né? E aí eu peguei e falei, não, eu tenho que melhorar, eu tenho que sair desse shopping, que na época eu trabalhava em shopping, nada contra, né? Porque foi lá que foi uma aula de vendas para mim. Mas eu falava, eu preciso entrar na minha área, eu já estou indo para o quarto período, quinto período, daqui a pouco eu não saio do shopping nunca mais. E aí eu comecei a buscar estágios na minha área, né? E aí foi muito legal, porque eu falo que quando a gente... hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente sobre isso, que às vezes a gente precisa de dar algum passo para trás para dar dois para frente, né? E aí quando eu estava já com um salário legal, consegui pagar minha faculdade, me pagar, né? Assim, arcar com meus custos. E aí eu falei, poxa, eu vou ter que largar isso que eu custei a construir para poder entrar na minha área. E eu falei, eu vou e vamos lá ver o que vai dar. Eu sempre fui muito medrosa, mas para isso eu sempre fui muito corajosa, sabe? Eu sempre achei que eu pudesse chegar onde eu queria. E aí eu larguei tudo para ir para o estágio R$ 500, que não pagava minha faculdade de novo. Aí eu falei, mãe, a senhora consegue me ajudar aí, pelo menos com a passagem, para poder eu... A minha mãe, vai minha filha, vai, vamos ver o que vai dar. Mãe não sabe falar não, né? E dá um jeitinho. E dá um jeitinho. E aí, dali, eu falei, pronto, saí do comércio, agora eu consigo começar a mandar meu currículo para banco, que eu estava focada em entrar num banco, porque o estágio do banco era assim, brilhava os olhos de qualquer estagiário, né? Trabalhar no banco era... né, Era um sonho, era assim, mudar de patamar, né? mudar de patamar. E eu peguei e comecei a mandar currículo para banco. Mandava o currículo, e eu assim, sem nenhum QI, né? Ninguém para me indicar. Falei, gente, mas nesse país só se entra nos lugares se você conhecer alguém, não é possível. Aí eu falei, não, eu vou conseguir com meus méritos. Mas foi difícil, tá? Aí me chamaram para uma entrevista, eu acho que era Banco Real na época, eu não fui para essa vaga. Aí depois um banco, pode falar nome? Pode, tá. Aí eu fui. Inclusive, se vocês quiserem mandar dinheiro para nós, Vai ser bom. brincadeira, viu, gente? Mas né? Se a gente falando de finanças, se quiser, né? Mas não, aqui não. Aí eu mandei meu currículo pro Banco Mercantil. E aí eu lembro, sim, me ligaram para fazer entrevista, eu não estava com roupa apropriada para fazer uma entrevista. Eu falei, mãe, a senhora vai ter que vir aqui trazer um terninho para mim, porque eu tenho uma entrevista no banco. Minha mãe pegou 2 ônibus para poder me levar o terninho, olha para você ver. Aí eu cheguei lá, na hora que eu cheguei para fazer a entrevista, eu tenho um carinho enorme por ele até hoje, ele fez 2 perguntinhas, falou, tudo bem, qualquer coisa a gente entra em contato. Eu falei, o quê? Minha mãe pegou 2 anos para levar um terninho para mim. Para com 2 perguntas esse cara me despachar, ele não vai me contratar desse jeito. Aí eu falei assim, você me permite falar mais um pouquinho de mim? Aí ele pegou e falou assim, o que você quer falar? Eu falei, não, porque eu achei que foi muito rápido, eu acho que eu tenho que te falar mais coisas, porque senão eu não vou te convencer que essa vaga é minha. Aí ele pegou e falou assim, então tá, então vamos te ouvir. Tipo assim, que menina abusada, né? Eu tinha 20 e poucos anos. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu te falar, você deve estar me olhando com uma cara de achar que eu sou patricinha, porque as pessoas me prejulgavam por estereótipo, sabe? E eu não sou patricinha, eu preciso desse emprego e tal. Comecei a contar a minha história e eu não fiz drama, eu contei realmente a realidade para ele. Eu falei, olha, se você precisar que eu fique nesse banco aqui até 10 horas da noite, eu vou ficar e tudo. Aí eu falei, meia hora na cabeça dele. Ele, pronto, acabou? Qualquer coisa eu entro em contato. Eu falei, agora eu tenho certeza que você vai entrar em contato comigo. Ótimo. E aí ele pegou, realmente entrou em contato comigo e eu consegui a vaga do estágio. E aí ali eu fui crescendo, né, fazendo carreira. Que legal, cara, que ensinamento bacana de ousadia. A gente estava conversando aqui antes, né, sobre
ousadia, trepidez. Já já a gente vai saber de onde vem tudo isso aí, né? Mas é muito legal porque é, você contando, eu vejo hoje, né? Nós somos da mesma geração, e uma das coisas que eu falo mais quando eu vou contratar pessoas para os nossos negócios é, cara, eu tenho, não preciso saber se você sabe tecnicamente, né? Ainda mais hoje em dia. É claro que o lado técnico é muito importante, né? Mas eu quero saber dos princípios que essa pessoa carrega. E dois princípios que eu bato muito em cima é vontade e ser diferente, Uhum. né? Ser, não por acaso, por causa do livro, mas assim, se a pessoa tem vontade, se ela se mostra disponível, É. ela já se mostra ser diferente. Fala assim, olha, deixa eu te explicar um negócio. Eu tô aqui e pode contar comigo, né? Então, é o que eu vejo hoje tão Tá difícil, às vezes, difícil. de contratar pessoas assim, É né? verdade. Fica a dica aí para quem estiver participando de entrevistas de emprego, né? Mas legal demais, Grazi, essa história sua. E aí cai a Grazi aí no financeiro. E curiosidade, o que mais as pessoas procuram em você? Porque eu comecei aqui brincando, né? Falei, será que foi algum perrengue, alguma coisa ali? As pessoas procuram muito, porque existem certamente públicos diferentes, Uhum, né? Pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, né, graves, uhum, e aí tem uma série de características que você pode citar, mas também tem o lado dos investidores, e investir é uma escola, uhum. até se aprender, se leva muito ferro, né? É, Então, quebra muita cara para depois falar assim, não, peraí, eu preciso de alguém é, que olhe para minha carteira, porque não é. poder controlar. Cada um na sua área, né? Cada um na sua área. Mas o Uhum. que que você mais vê aí sobre finanças, assim, quem que te procura? Então, o que que acontece? Igual eu estava contando, eu vim do banco, né? Então, a minha vida inteira foi mexer com finanças, mexer com investimento, mexer com empréstimo, enfim, mexer com pessoas que precisam de um auxílio financeiro. E ali, né, dali eu passei por outras instituições e tudo, e as pessoas hoje me veem como uma bagagem, né, na área financeira. Às vezes me procura para, ô Grazi, às vezes até amiga, né, ô Grazi, me ajuda nisso aqui. Eu estava vindo para cá, uma amiga infelizmente perdeu o esposo muito precocemente, e ele tinha ali alguns ativos, e ela veio me perguntar se aquilo entrava em inventário, se não entrava, enfim, vem de tudo, sabe? Vem de tudo quanto é perguntas assim na área de investimento, né? Que as pessoas ficam inseguras porque hoje, infelizmente, né? O gerente bancário ele não tem uma imparcialidade. Ele é funcionário de um CNPJ e ele tem que cumprir as metas dele. Eu já fui isso e São ousadas, né? Assim, são muitas vezes você ousadas. mesmo não concorda Você não muito, concorda. mas você tem a meta para bater. Isso é tão engraçado que mesmo eu sendo gerente de alguma instituição e tendo que fazer algumas coisas, tinha coisas que eu não fazia. Então eu falava, eu vou suprir com isso, que isso é legal, para cobrir essa meta aqui que eu não sou muito chegada nesse produto. Então, assim, eu sempre tive esse lado muito ético, assim, sabe? E eu acho que isso, o fato de eu sempre ter agido dessa maneira durante toda a minha trajetória, inclusive trabalhando para um CNPJ, isso fez eu ganhar credibilidade assim no mercado. Então, as pessoas me conhecem porque sabem que eu não vou indicar algo que eu não faria para mim. Né? É claro que cada um tem perfil diferente, né? Outro dia me perguntaram, Graça, você gosta de Bitcoin? Eu não tenho Bitcoin na minha carteira, mas tem perfis que podem ter Bitcoin, né? Então isso vai de perfil, é claro que eu respeito isso, mas tem produtos que realmente eu falo que tem produto bom para todo mundo, mas tem produto que, se não estiver de acordo com o seu perfil, ele passa a ser terrível. Né? Então, eu acho que as pessoas me procuram mais por conta disso, por conta de saber que eu vou falar a verdade com elas, sabe? E eu acho legal isso demais, isso aí, porque a Cristina, não sei se ela vai assistir, que é minha gerente das contas, eu faço essa pergunta para ela direto. Às vezes ela me liga e fala, não, tem um produto aqui para você. Eu falo, Cris, você compraria? E assim, acho que é o princípio mesmo, para poder Aham, falar, e aí, é bom mesmo o negócio aí ou não é? Né? é. Então, é legal isso. Hoje em dia, o que que é melhor assim? O que que você vê? Creio que fator político, né? Instabilidade, tem uma série de coisas que atrapalham muito os investimentos.
E principalmente os investimentos, porque os investidores não estão muito afim de vir para cá, né? Eles ficam Tem com os isso. dinheirinhos guardadinhos em alguns lugares lá e falam, eu não vou mexer não, né? Mas o que que hoje, na atual conjuntura que a gente tem, o que que você aconselha de primeira, assim, para quem estiver assistindo e fala, cara, quero começar a investir? Isso é tão engraçado, porque às vezes eu atendo pessoas que falam assim, Grazi, eu quero sua consultoria porque eu quero começar a investir. E aí, a minha consultoria, na verdade, eu não trato só os números, não, porque eu fui descobrindo ao longo dessa vida que dinheiro ele é mais emocional do que você saber quanto que está entrando e quanto está saindo, né? Então, muitas vezes a pessoa me procura querendo fazer um investimento, mas a casa nem está arrumada ainda. Ou seja, ela nem está na hora ainda de começar a investir. Como assim, Grazi? Sempre é a hora de começar a investir? Depende, tem pessoas que estão num nível de endividamento que não adianta ela querer investir agora. Primeiro a gente tem que, né, porque senão os juros que ela vai pagar de uma coisa não vai suprir o rendimento que ela tem. Então, primeiro a gente organiza a casa, né? E aí, para a pessoa que está realmente iniciando, olha, quero começar, e aí eu explico ali, né, as caixinhas, né, que são famosas, né, as caixinhas da reserva de emergência. Tem gente que já quer ir para ação. Calma aí, mas você não tem nem reserva de emergência? Se amanhã acontecer um problema de saúde, acontecer, né, uma pandemia, a pandemia foi algo que mexeu com todo mundo. Quem estava com a faca no pescoço, a faca quase que entra, porque não se programou, né? Então, o primeiro passo é vamos um degrau de cada vez, né? Não adianta ir afoito querendo, nossa, tá bombando essa ação aqui, tá bombando mesmo, mas não é para você ainda não, né? Então a gente tem que ir dosando assim os clientes e degrau em degrau. Então, a reserva de emergência, o que é bom para reserva de emergência? A gente vive num país com a Selic de 15%, né? Então, para que eu vou correr risco, sendo que eu tenho 1% ao mês sem risco, né? Falar sem risco porque realmente tem, né, o Tesouro aí, que é uma aplicação que a gente pode considerar que é um ativo livre de risco, enfim. Então, para cada cliente, a gente monta a carteira baseado no objetivo, na necessidade, mas eu falo que hoje, com o cenário de juros altos, não está justificando muito você correr risco. Tem gente que vê como oportunidade de entrada em ações, né? Peraí, já que o papel tá barato, é diversificação, né? Na verdade, hoje tudo é diversificação. Você não concentra todos os ovos numa cesta só. Até nossa avó ensinou isso pra gente, né? Minha avó falava isso, não coloque todos os ovos numa cesta só, né? Então, é bem legal isso, e tem gente que vê como uma oportunidade, mesmo a Selic está em alta, mas para quem está começando, realmente tem que ir fazendo ali sua reserva em renda fixa mesmo, né, para poder ter ali um percentual que a gente fala, né, aí todo o mercado tem um percentual que é de 3 a 12 vezes o valor da despesa mensal nessa reserva, né? Porque se eu perder o emprego hoje, se vier uma pandemia de novo hoje, eu tenho que ter uma reserva ali para me manter 6 meses. Aí, para cada caso também, a gente usa se é 6, se é 8, se é 12, sabe? De reserva de emergência. Então, eu falo, tem produto bom para cada perfil. E perfil de ousadia, né? Também, porque você quer ganhar mais, você vai arriscar mais. Arriscar mais. O mais legal é quando chega alguém e fala assim, olha, eu quero ganhar, na época que não estava rendendo 1%, eu quero 1% ao mês, mas eu quero sem risco. Ah, tá bom, isso eu também quero. Tem gente que quer tudo, né? Não dá para ter tudo. Se você quer correr o risco de ter uma rentabilidade maior, você vai correr um risco de oscilação maior. Tem gente que fala, não, eu gostaria de 4, 5%. Ô, meu irmão, me conta aí qual que é. Você é agiota, né? Se você conseguir 2,3, 2,5, você já pode, né, dar... Não, e é tão legal isso, até postei esses dias falando sobre pirâmide financeira, né? Porque às vezes eu tenho 3 amigas que caíram num golpe, né, de pirâmide, e aonde a pessoa promete uma rentabilidade. E eu falo assim, se você não está num ativo que a taxa é pré-fixada, né, que você já sabe quanto que você vai ganhar, isso é uma taxa pré-fixada, ninguém pode prometer rentabilidade de nada, né? É a mesma coisa eu falar que eu sei quanto fica o dólar amanhã. Não existe isso, né? Se eu estou num investimento, eu
te prometer nada. A rentabilidade passada quer dizer a futura, mas esse esquema de pirâmide, né, é algo que as pessoas, infelizmente, elas vão... Brilham os olhos, Brilham os né? olhos, Porque porque assim, oferece isso, eu vou te dar 4% exatamente, mês. vou te dar 4, 5% ao mês. Cara, passou de 3, Nem 3. consulta alguém, né? Eu tô falando assim, para uma Prometer, pessoa né? mais leiga, Sim, assim, sim, se chegou e te entregou alguma coisa em 3, já consulta é, alguém, né? é Queira saber de verdade. onde está vindo aquilo dali. Mas as pessoas, infelizmente, e aí é um mal que a gente tem vivido, né? As pessoas andam muito ansiosas, né? Imediatismo demais, né? Imediatistas, e o fato das pessoas quererem tudo para ontem, elas não pensam que a disciplina financeira é o que vai fazer elas chegarem em algum lugar. Aí querem entrar no tigrinho, aí quer assim... É venda da facilidade, né? É assim, quer Querem facilidade, quer atalho, facilidade, né? As pessoas não querem existe atalho. atalho. Não existe, É. né? Não, mas para dinheiro, É, né? É. e é tão legal isso que até na Bíblia, né? Na Bíblia, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava lendo Provérbios. Eu falo que a Bíblia, além dela ser o melhor livro que existe no mundo, que te ensina de todas as áreas, ela é uma aula de educação financeira. Se você pegar o livro de Provérbios e ler ele todo, você vai achar pelo menos uns 7 versículos te ensinando sobre a disciplina financeira. Lá fala que você tem que ser igual uma formiga, né? Porque a formiga ela não tem chefe e mesmo assim ela acumula as riquezas dela. Ali fala que aquele que despreza a disciplina cairá na pobreza. Então tá tudo ali escrito. Você precisa de Se seguir, você né? precisa construir uma torre, faça o cálculo antes, né? Exato, Para você conseguir terminá-la. exato. Então, Senão para no meio do caminho. para no meio do caminho. Então, não adianta ter o espírito de ousadia demais e, ao mesmo tempo, ter ali vou chamar de racionalidade, que é parar e ter atitude, sim, de investir, botar dinheiro, ter a fé é muito importante, talvez o mais importante, É, mas faz o cálculo. A Bíblia te fala, dá a fim de construir alguma coisa, faz o cálculo antes é, lá, porque às vezes você não vai conseguir uma torre agora, você tem que construir uma casa, às vezes você vai verdade. conhecer um barracãozinho para aquele seu momento e depois você vai aumentando isso, né? É, Você vê que é uma cultura brasileira, assim, essa questão a gente comentou aqui, né, sobre não existir educação financeira nas escolas e tudo, a gente aprende matemática, que é muito diferente da educação financeira, né? A matemática financeira mesmo a gente só aprende na faculdade, né? E mesmo É, assim, geralmente pega 1, 2 cadeiras ali e é, você não tem, né? é, Tem uma cadeira ali, talvez de economia e é. tudo, mas que não ensina pra gente no dia a dia, né? Você tem visto você comentou as escolas agora aderindo a isso, mas você vê uma evolução? As pessoas têm evoluído um pouco mais para entender assim, olha, se você ganha 3.000, poupa um pedacinho, pelo Olha, menos que você guarde. eu vou te trazer um dado aqui que talvez é de seu conhecimento, talvez não, mas 80% da população brasileira está endividada. Então, daí você vê que não estão aprendendo, né? Pode ser que essa nova geração que vai começar agora, né? Está começando agora a ter educação financeira, talvez a gente possa ver algo diferente mais para frente, mas até que essa geração cresça, né, acredito que a gente ainda vai penar bastante. Para mim, né, o fato principal das pessoas estarem tão endividadas, né, aí vem uma série de coisas, né, mas a comparação, né, hoje em dia você entra no Instagram, você acha que a vida da pessoa é daquele jeito, e eu falo assim, quando eu era gerente de banco, tinha pessoas que todo mundo via na rua e achava que era milionária, e tinha 6 páginas de Serasa. E só eu sabia, né? Porque eu era gerente da conta. Então, as pessoas não são o que elas parecem ser, né? E as pessoas, elas, mesmo sabendo que Instagram, rede social, a maior parte posta só o que é conveniente, mesmo sabendo disso, elas caem, sabe? E aí é um consumo desenfreado, né? Tanto que as pessoas que vendem hoje via Instagram, elas estão ganhando muito dinheiro, porque de fato, as pessoas acreditam naquilo, né? Ali você tem seu influência, ele está te vendendo isso e a pessoa acha que ela precisa daquilo, né? Então, não acho ainda que as pessoas tenham aprendido. É um sonho meu de levar a educação financeira em cada canto que eu vou, eu tento ensinar alguém.
alguma coisa, até minhas amigas, Grazi, aqui tem uma que vende roupa, Grazi, coleção nova, eu saio com essa coleção de perto de mim, não quero saber. Aí eu falei, que tal você ter um boleto para poder pagar, para te dar um patrimônio, né? E faz um consórcio, investe alguma coisa. Então, até dentro do meu ciclo, assim, eu tento mudar um pouco a mentalidade, porque é difícil, né? É muito difícil as pessoas falar não para o que querem agora, se abdicar de algo que quer agora, para pensar num futuro mais tranquilo lá na frente. Ninguém pensa nisso, né? Eu falo ninguém diante desse dado, né? Se eu estou com 80% da população endividada, não tem ninguém pensando no futuro. E aí a gente entra num aspecto social que é bizarro. Aí eu vou bater de frente, né, com dados que são públicos, né, mas a gente está vendo aí o INSS como que ele está, né, eu posso contar com o INSS para minha aposentadoria, né, as regras mudam, o jogo mudou recentemente, quem aposentava com determinada idade hoje já não aposenta mais, então as pessoas, e aí um outro fato curioso, hoje você vai num supermercado, você vê o tanto de pessoas idosas que estão ativamente trabalhando. Por quê? Porque a aposentadoria só não está dando conta de manter o padrão de vida. Então, quando a pessoa ela age de maneira inconsciente, né, porque 95% das vezes a gente age de maneira inconsciente, a pessoa ela compra agora, mas não está nem pensando no amanhã. Amanhã vê o cartão, amanhã eu vejo o que eu faço. Aí vem aquela fatura daquele tamanho. E aí ela não está programando para a velhice dela, né? Então, provavelmente essas pessoas que não estão se programando hoje, elas vão ter que trabalhar até 80, 90 anos, porque não vai dar conta de manter o padrão de vida. Isso é interessante ter comentado, porque realmente é uma mudança cultural muito forte. A maior parte das famílias brasileiras, elas têm uma vida linear, vamos chamar assim, né? Que a gente nasce, aí a gente estuda, aí você tem que fazer uma faculdade, uma formação, aí você começa a trabalhar para pagar as suas contas, mas aí você aposenta, né? Tipo assim, é quase que tipo assim, é uma carreira, né? Nos últimos anos tem mudado isso, mas dos meus pais, por exemplo, que nunca foram empreendedores, era bonito você trabalhar 30 anos numa empresa para poder ter aposentadoria, aí depois da naquela empresa. Aí você fala assim, aposentei, agora eu vou viver. Enfim, tem outro assunto sobre isso, porque você vai com 65, você vai falar, vou viver. Você pode viver, mas você perdeu os 65 anos. E é muito difícil de quebrar isso, né? Porque é cultural, passa do pai para o filho. O filho vê lá e fala, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser um CLT, eu não posso empreender, né? Tipo assim, a gente não aprende. Então, eu creio que a educação financeira também, ela passa pela via do empreendedorismo, você concorda? Tipo assim, de uma educação empreendedora também? Sim, é interessante isso, que eu fui a vida inteira CLT, né? Eu vim dessa cultura de, você tá doida, faz concurso, você tem que fazer concurso. Eu vim de uma família assim, minha mãe concursada, né? E professora, e minha tia sempre falou isso com a gente, vocês têm que passar no concurso. Por quê? Porque era uma maneira de uma segurança, né? E agora, recentemente, né, depois de quase 20 anos mesmo de mercado, eu falei, não, eu não quero mais trabalhar nessa empresa, não, nada contra, né, uma empresa muito querida, inclusive, mas eu falei, não, eu vou tentar fazer algo diferente. Então, esse ano foi que eu saí do CLT para poder falar, não, eu quero empreender, eu acho que eu tenho um potencial de poder ajudar, principalmente mulheres, né, a mudar essa vida, e ter mais noção de dinheiro, conseguir uma liberdade financeira, porque principalmente as mulheres, elas têm um pouco mais de dificuldade nessa questão, porque muitas vezes o pai já tomava conta, ou o marido é quem toma conta, né? Então, às vezes, ela quer aprender, ela quer aprender a dominar o dinheiro dela. O marido é o cabeça da casa, mas eu também posso aprender, nada me impede, né, de aprender um pouco sobre finanças. Então, e isso eu acho que tem toda a relação, sim, da pessoa começar a gerenciar a própria vida, né? Não de fato vou empreender, mas o fato de eu saber gerenciar a minha vida, eu já estou meio que de alguma forma empreendendo. Assim mesmo, exato. Empreendendo assim mesmo. Eu também fiz isso. Eu estou contando aqui, mas eu passei por isso, né? Justamente de, tipo assim, ter um bom emprego. Tive bons empregos minha vida inteira, não posso reclamar.
Mas comecei lá de baixo também, no estágio, tudo, aquela Aham, coisa toda. Mas a partir do momento que você vê que a estabilidade, ela é uma instabilidade também, é, e que o fato de você estar estável também te limita no crescimento, vira um conflito, vira uma coisa que você fala, legal. Por quê? Porque, na minha visão, a pessoa começa ganhando R$ 1.500 e depois ela vai evoluir, ela vai ganhar 2.500, depois ela vai para é. 5, pô, e vai chegar talvez a ganhar 40, 50 mil num Uhum. CLT, né? Mas existe aquela máxima de se você ganha 5, você gasta 5, se você ganha 10, você gasta 10, se você ganha 15, você gasta 15, né? E por É, aí vai. E aí você fala, se eu empreender, eu acho que de vez em quando eu posso ter, é uma zona de risco, aham. empreender, mas você vê assim também, assim na Nossa, e prática. você falou uma coisa que é o que eu bato na tecla todo santo dia com as minhas clientes, sabe? Porque o que faz a pessoa não conseguir ter uma vida saudável financeira, né? É, o primeiro ponto é viver no padrão igual ou acima da sua renda. A pessoa, quando ela vive no padrão igual, ela nunca vai ter juntar dinheiro, porque ela tá gastando o que ela ganha, né? Quando a pessoa ela começa a gastar além do que ela ganha, ela está vivendo um padrão acima, ela começa a entrar num nível de endividamento. O ideal é que a pessoa viva sempre 1 ou 2 degraus abaixo da capacidade financeira dela. Então, se eu ganho 10, eu tenho que mentalmente viver com 8. Viver com. Aí cada caso é um caso, né? Mas ela tem que viver como se ela ganhasse menos do que ela ganha. E é tão engraçado isso que eu sempre fiz isso sem ninguém nunca ter me ensinado. Ninguém nunca me ensinou isso. Desde nova eu faço isso. Lógico, naquele período de faculdade ali não dava, né? Ou eu É, pagava a faculdade ou eu não formava. e a pé para poder comer É, cachorro quente, né? Assim, era tudo muito exato, aperto, mas exato. Mas o fato das pessoas gastarem tudo que ganham faz com que elas nunca saiam disso. E aí tem clientes meus que falam assim: ah, mas é porque eu ganho muito pouco, por isso que eu tô assim. Olha, não é por isso que você está assim. Eu tenho que te falar, porque eu estudei um pouco de finanças comportamentais, estudo todo dia, porque eu falo que dinheiro é mais emocional que tudo por conta disso. Se a pessoa que ela está endividada ganhando 3, ela vai estar endividada ganhando 5, ela vai estar endividada ganhando 10, se ela ganhar 50 mil, ela vai estar vai ter. endividada. E eu atendo clientes com esse nível de salário que estão endividadas. Então, Eu acho, desculpa te não, interromper, claro, eu acho que quem ganha menos tem uma tendência de economizar mais do que quem ganha mais, porque ele sobe o nível, ele quer outras coisas, o campo de visão dele aumenta. Não tem? é, Tem um pouquinho é, aí? Você vê isso? faz sentido, mas assim, e isso vai da pessoa mesmo, porque tem pessoas que ganham pouco, e eu te falo assim, a copeira do lugar que eu trabalhava, ela é uma querida, inclusive hoje eu conversei com ela, e ela é assim, sempre foi nessa área, né, que já tem um salário mais baixo, e ela sempre conquistou tudo que ela tem uma casa, agora está construindo uma loja para poder colocar para alugar, ninguém nunca ensinou ela finanças, e ela sempre ganhou nessa faixa de renda, então isso varia muito de pessoa para pessoa, tem pessoas que ganham pouco e conseguem mesmo assim economizar, e tem pessoas que ganham muito e não conseguem economizar e gastam ainda mais do que ganha, né? Então isso tá tão ligado a tudo que ela viveu durante a vida dela, tem tanta ligação com realmente a infância dela, a adolescência, como que ela lida com o dinheiro, quais são as crenças, os traumas, por que ela age daquela maneira com o dinheiro, e nos meus atendimentos eu não gosto de tratar só o número por causa disso, porque eu vou te ensinar que você tem que poupar 20% do seu salário, e 50% para despesa fixa, 30% para variável, 20% para investimento, amanhã você vai e faz tudo errado de novo. Por quê? Porque a gente não mudou a mentalidade. Enquanto a gente não consegue trazer para o modo consciente da pessoa o que ela precisa de fazer, ela vai continuar fazendo errado, independente do salário. E isso é muito legal, porque quando ela toma consciência, eu tenho uma cliente que outro dia falou assim, Grazi, o pessoal me chamou para sair, mas na hora veio sua cara na minha mente, porque eu falei, nossa senhora, eu vou ter encontro com a Grazi se eu falar que eu gastei isso. Porque assim, a pessoa quando ela tem um objetivo, um foco, ela tem que falar não até para as quedinhas com as amigas. Você quer chegar onde a gente traçou? Então é não para isso, é não para isso. Não, Grazi, mas eu vou parar de viver.
Tem cliente que fala assim comigo, nossa, mas eu vou entrar em depressão. Falei, olha, você viveu a vida inteira, você viveu os 40 anos do jeito que você queria. Agora é a hora da gente mudar a chavinha e para isso talvez a gente vai ter que sim privar de algumas coisas para você conquistar o que você quer. Então, é mudança de comportamento mesmo, senão não tem salário que acompanha, não. Vai ganhando dinheiro, vai torrando, Vai né? torrando. E dinheiro não aceita desaforo, Não, né? De não aceito. forma alguma. É, E, e tem aquilo, a minha mãe, né? é, já tá mais idosa, mas era engraçado demais, porque tinha aquela máxima assim de, não, ó, custa 10.000, mas é 10 de mil, né? Pagava dois. Tipo assim, aí, tá, e outra coisa, é só para pagar no mês que vem. todo dia bom do cartão. Todo dia bom do cartão, não, é 10.000, mas se eu, ó, e apareceu o crédito para mim, né? Então, isso daí é muito engraçado, porque realmente dinheiro não aceita Não. desaforo de jeito nenhum, É, e a gente tem isso, e é um negócio muito legal de pessoal mais antigo, é, o tal do crediário, né? Você tem o crediário, crediário, antigamente era só crediário, né? Eu lembro lá até na farmácia tinha crediário. A minha avó anotava lá os caderneta, remédios, caderneta, era uma coisa assim. É, mas pelo menos não tinha juros, né? Se a gente for parar para pensar, era melhor, né? A caderneta. o Mas dono era gente era boa, né? gente boa, não, essa aqui paga direitinho, todo dia 10 ela vem cá e acerta comigo, né? Mas isso é muito interessante porque eu falo uma coisa, se alguma coisa é cara para você pagar à vista, ela também é cara no parcelado. Ela é a mesma, o preço não mudou porque você parcelou. Se você não tem capacidade financeira para comprar alguma coisa à vista, você também não tem para comprar parcelado. Grazi, mas aí eu não vou conquistar nada, né? Tem gente que fala assim comigo, mas se eu não parcelar, eu não compro nada. Eu falo que o parcelamento ele tem que ser para algo que vai te dar algum patrimônio, né, ou que vai te ajudar a gerar mais renda. Então, eu vou parcelar um computador, porque através do computador eu vou conseguir trabalhar mais, eu consigo trabalhar de casa, final de semana, eu vou conseguir gerar mais renda. Ok, vamos parcelar o computador. Agora, as pessoas parcelam uma camisa. Hoje em dia, se pega uma camisa de R$ 800, a pessoa parcela de 10 vezes de 80. Aí, a camisa, com 2 vezes, a pessoa já não quer mais usar. Então, aí pagou ali mais 6 parcelas, entendeu? Então, é sobre isso que eu falo de, a gente não parcela roupa, a gente não parcela coisas que daqui a pouco você mal vai usar, né? Se você tem dinheiro para comprar, você compra, se você não tem, você compra. Aí, eu vou viajar, eu quero roupa nova, mas alguém da cidade lá conhece suas roupas? Eu falo isso com meus clientes, alguém lá já viu suas roupas? As pessoas, elas estão muito ligadas, né, ao que o outro vai pensar, nossa, mas eu vou postar foto com a roupa repetida, e daí se você vai postar roupa com a mesma foto com a roupa repetida, né? O que importa é você e suas contas. E aí que entra essa questão da pessoa viver de aparências, né? Também é bíblico, tá? Isso. Deus fala que aquele eu não vou lembrar, até em Provérbios também, mas o rico, o pobre não liga para isso, né? Como é que é? Agora eu não vou lembrar, mas enfim, é algo nesse sentido, que o rico, ele não quer viver de aparências, e muitas vezes o pobre quer viver, né? O rico, ele esconde até, muitas vezes ele nem quer mostrar, não me fala que eu tenho isso não. Tinha cliente que eu atendi que falava, não, pelo amor de Deus, não fala com ninguém que eu tenho isso aí, não, aqui é sigilo bancário, pode ficar tranquilo. Então, isso vai muito mexe muito com o ego da pessoa, né? Isso faz a pessoa desandar financeiramente. status hoje em dia se Está, compra, né? exato. Mesmo que você se endivide, tem como você comprar, tem como É, você tá andando no shopping e vê uma camisa de R$ 1.000, é o que a gente está falando aqui, é 10 de 100, é, né? E você fala, não, mas é 10 de 100, para mim poder andar mais bem arrumado e tudo, né? E aqui, gente, a gente tá aqui agora, a gente não tá pregando a teoria da miséria, não é de isso, né? De escassez de forma forma alguma, alguma. de escassez, não é sobre isso, mas é de ultrapassar aquilo que a Que a sua gente não renda tem a permite. necessidade, e necessidade, né? É, Eu tenho uma coisa comigo, por exemplo, uns anos para cá, já acho que uns 8 anos, muito do minimalismo.
Eu comecei minimalismo com cor, tipo assim, vestir só preto, branco, cinza. Para homem é mais fácil, camisa tudo igual e tal. Mas isso também me trouxe uma certa economia, não que eu não goste de coisa boa. Se você tem que comprar, compra um tênis bom, É, né? Porque o aham. tênis vai te Vai durar sustentar, que vai valer mais. durante muito Aham. tempo. Mas eu faço alguns exercícios de pegar parte das roupas, por exemplo, e colocar dentro de uma mala. Uhum. Lá dentro de uma mala. Cara, se você não usou aquilo durante 90 dias, você não vai usar nunca mais. É, Entendeu? E assim, é uma prática que é necessária, e depois você fala, realmente eu acho que eu não precisava daquela quantidade de roupa, aquela quantidade de itens, né? é verdade. Você vê assim, Nossa, eu vejo isso demais. O que que acontece? Existem, né, os fatores por que as pessoas compram. É, a pessoa ela deveria de comprar quando ela precisa, né? Ela deveria, igual um tênis. Eu sou uma pessoa que eu sou econômica para algumas coisas, mas coisas nesse sentido, coisas que eu sei que vai durar mais tempo, gosto de investir um dinheiro maior porque eu sei que aquilo vai durar. E as pessoas elas compram é, muito mais por desejo do que por necessidade. E aí é que mora o perigo, né? Porque a pessoa, a gente está vivendo uma época onde está todo mundo muito ansioso. A pessoa, ela compra porque ela tem alguma ferida emocional, algum buraco afetivo, e aí é interessante porque a compra, assim como a droga, assim como o açúcar, ela libera dopamina. Quando você compra, né, a pessoa às vezes está triste, ela compra, ela fica feliz. Nossa, eu mereço, eu me mimei, né? Tá na moda agora eu me mimar. Então, eu compro, libera dopamina no meu cérebro, eu fico feliz. Só que aí depois vem o remorso, porque eu não sei como que eu vou pagar aquilo. Aí, o que que eu faço? Ao invés de eu me controlar, eu vou e compro de novo. Por quê? Porque eu quero sentir aquela emoção de novo. Assim como o açúcar faz no cérebro, assim como a droga faz no cérebro. Então, a pessoa fica nesse ciclo e muitas vezes não consegue sair dela. E aí, para esse assunto, tem 4 tipos, né, de pessoas que compram. Tem um nome até bem feio que chama crometofobia. Crometofobia é aquela pessoa que ela tem pavor de comprar. Eu já fui um pouco assim, sabe? Sente mal, fica com remorso. Meu Deus, para que eu comprei aquilo? Às vezes a pessoa até tem condição de comprar aquilo, mas ela se sente muito mal porque ela gastou. Então, essa é a pessoa crometofóbica. E aí depois vem a utilitarista, que ela só compra quando ela realmente precisa. Esse é um fato raro, né? São pessoas raras que estão se enquadradas aqui. Eu falo que da evolução daqui eu vim para cá, e hoje eu compro quando eu vejo que eu preciso. E depois vem a pessoa que compra de forma impulsiva. Então, a pessoa impulsiva, ela nem estava pensando em comprar, ela passou na frente da vitrine, olha, está na promoção, entra e compra, nem precisa, porque às vezes ela tem uma roupa igualzinha, só que nem abre o guarda-roupa para ver o que que tem. Aí, só porque está na promoção, e aí o marketing, né, ele é fenomenal nesse aspecto, né, ele faz despertar um desejo ali em você, até para coisa que você nem precisa. Então, essa é a pessoa impulsiva, ela compra e nem planejou. Então, compra sem planejamento. E aí, depois vem a compulsiva. Aí já é um nível mais, vamos dizer, mais hard. já a doença Já é mesmo, uma né? doença. Inclusive, quando eu vejo que alguma cliente está nesse nível, eu encaminho para psicóloga, para psiquiatra, porque essa pessoa, ela não consegue parar de pensar em comprar. Então, ela tá tomando banho, ela tá pensando o que ela vai comprar. O tempo inteiro o cérebro dela tá pensando em comprar. Ela esconde do marido a compra. Tem algumas mulheres que fazem isso e não estão nesse nível, né? Mas é um nível assim, o nível de compulsão, a pessoa ela chega num extremo que é doença mesmo, é patológico, assim, sabe? Eu acredito que daqui uns dias vai ser classificado mesmo como, sabe, uma doença. Compulsivo, né? Se torna muito compulsivo. É. E mulher é mais compulsiva do que homem? Como é que Olha, é isso? eu acredito que mulher gasta mais, né? Mas a gente vê alguns homens aí também que eu atendo mais mulheres e casais, né? E alguns casais que eu atendo, onde que o homem é que é o descontrolado, É acredita? mesmo, é mesmo. Eu tô com alguns casais que é o homem que tá. Essa geração, hein, gente? Mas eu tô brincando aqui porque acho que mulher tem uma necessidade maior de dinheiro, sabe?
Eu acho, assim, né? Quando eu falo necessidade, assim, mulher tem a estética, Gasta a mais, né? mulher tem mais gastos, É, né? Se for tem. colocar na planilha Por assim, isso que o homem tem que pagar tudo pra mulher, tá vendo? tá Mulher tem vendo? muito gasto. E, ó, eu nem ia comentar, não, mas a minha esposa é maravilhosa, mas custa caro, viu, gente? É? Ter uma mulher bonita custa caro, brincadeira. Mas a gente já, ela é muito engraçada e assim, nunca fiquei vigiando compra nem Uhum. nada. Mas muitas vezes ela passava na sala com as sacolas do lado, assim. Eu falei, eu já vi, tá? Então serviu pra você. Essa sacola aí eu já tô ligado que você tá passando, né? Pode abrir na minha frente, porque eu já sei que você comprou, eu vou ver. Mas hoje eu já tenho Engraçado uma isso. arma positiva Aham. contra ela. Hoje ela paga as contas. Ah, Então eu botei ela na cadeira de financeira. entendi. CFO do lar, sabe? Então Entendi. hoje ela é a CFO do lar, Arrasou. tem sido a pessoa também financeira dos negócios, aí hoje, como ela tem que pagar todas as contas, amor, nós estamos precisando de comprar tal coisa. Então, diminui X mil no seu cartão que dá para você poder comprar tal coisa. Olha que beleza! Olha, aprendeu Tô salvo, direitinho. fica a dica, viu, gente? Bota a mulher para poder gerenciar as finanças. Fernando, mas como é que você controla? Eu só quero saber o que tá pago e quanto sobrou. E aí eu faço o cálculo matemático de cabeça, né? Falei, pô, tá ficando legal. Que Mas legal, brincadeira à que parte, eu legal. acho que mulher precisa realmente de um cuidado, né? Homem quer uma mulher bonita, mas É, também não quer investir numa mulher bonita. Eu falo com uns amigos meus, eu falo, tudo. mas você querer e não botar dinheiro, mano, vai nascer não, né? Exatamente, exatamente. Mulher realmente ela tem um gasto maior, né? Eu falo que é salão, é unha, são coisas que homem botou uma calça jeans, um sapatênis, uma camiseta, tudo ótimo. Mulher realmente precisa, né? De cuidar, né? O homem ele quer a mulher cuidada, né? Então a mulher ela quer, a sua esposa ela quer estar bonita para você, então ela vai ter um gasto mais. Então o marido ele tem que ter essa consciência mesmo. Mas eu falo que assim tem mulheres que extrapolam isso também, Sim. né? Que aí entra naquele ciclo, né, de estética e nada contra, né? Todo mundo faz algum procedimento estético, mas acaba que às vezes a renda da pessoa não permite aquilo e ela quer fazer aquilo, né? Então tudo é dentro do que a capacidade financeira permite, né? E é E aí tá tudo cuidado, né? certo. Não é compulsividade. É a mesma Exato. coisa do marido cuidar da esposa. A Sim, gente não está falando que mulher é objeto de investimento, não é não, de isso. O que a forma gente está falando alguma. assim, a mulher ela tem a condição dela hoje. A maioria das mulheres trabalham, muitas É. mulheres até prosperam mais que os maridos, mas Uhum. eu creio que o homem ainda precisa continuar cuidando da mulher. A mulher pode ganhar mais, mas é legal de vez em quando ir lá e dar um presente, pagar um Sim, procedimento, falar, nó, pô, queria você com cabelo diferente, né? é Bota um legal. dinheiro ali, investe um dinheiro para você ter a sua esposa, a É sua mulher legal, ali com cabelo diferente, é né? verdade. E você tocou num ponto interessante, porque eu tenho atendido realmente casais onde a renda da mulher é maior que a do homem. E aí existe todo um cuidado, né, nisso, porque o fato do homem ter esse papel de provedor da casa, quando ele se vê nessa posição de minha esposa ganha mais do que eu, ele pode se sentir pouco inferior por conta disso. Poxa, eu estou aqui ganhando às vezes metade do que minha esposa ganha, e aí entra a renda familiar, né? Eu falo, a renda não é de um e de outro. É claro que cada casal é de uma forma, mas quando eu pego esse tipo de situação, eu tento trazer a renda como a renda de casa, porque aí ele vai continuar se sentindo o provedor da casa, mesmo a esposa ganhando mais, né? Então, isso é interessante porque ele pode continuar proporcionando porque a renda é da casa, né? Porque muitas vezes fala, poxa, minha esposa paga mais, mas ele tem aquela questão, eu quero pagar, né? A gente ainda tem homens assim, e eu acho isso muito legal, não pelo fato de pagar, mas o fato do cuidado com a mulher, né? E aí eu sempre tomo esse cuidado para a renda ser da família quando eu me deparo com esse tipo de coisa, para não quebrar até a questão de valores e de Sim. ego ali, né, do homem É também. o sacerdote do lar, o Exato. provedor do lar, novamente a cultura, né? Vem da cultura. E eu sou totalmente favorável a essa questão da renda familiar, assim, né? Uhum. Comentei a minha esposa aqui da Sá, mas é uma renda familiar. Ela Você casou, né? trabalha junto comigo. Então, assim, e eu vejo que isso é muito importante porque ajuda realmente a blindar as dívidas, Sim, porque você começa a pensar mais
é como um só corpo, né? Como uma unidade. Então você começa a pensar assim, poxa, precisamos de fazer uma viagem. Exemplo, eu creio que um dos maiores investimentos é em experiência. Uhum. Mas não experiência para você poder extrapolar demais. Mas estou falando assim, cara, a gente só tem uma vida. Uhum. Então, em vez de você comprar um carro importado, não que você não possa ter, porque existem sonhos, a gente não está aqui para poder discutir isso. Mas estou Aham. falando assim, vou comprar um carro importado ou um carro nacional. Poxa, você tem a opção de comprar um carro às vezes mais barato e gastar um dinheiro fazendo uma viagem para fora. Uhum. Pô, mas uma viagem vai custar, sei lá, o euro tá super caro, 10 mil euros, aí a pessoa começa, 5 mil euros, pô, 5 vezes 7, caramba, cara, vou gastar aí, né, É. 30 mil, 35 mil, 40 mil, mas eu vejo um dinheiro tão bem empregado, sabe, desde que você não faça dívida, porque É. existe aquela máxima, né, quem compra uma Ferrari, por exemplo, em torno de 13, 14 meses, ela começa a te fazer raiva. O que é a raiva? É a frustração. Se você não tiver o dinheiro suficiente, Aham. você vai ter que fazer o seguro, você vai ter que pagar o IPVA. Ela começa a te dar uns problemas que você fala, poxa, realizei meu sonho, mas que coisa mais chata. Uma viagem não, às vezes você vai gastar ali um dinheiro que você acha alto, Uhum. mas você pode viajar com 30 anos, quando você estiver com 70 velhinho, você vai lembrar da Lembra. mesma experiência, né? Exatamente. E é legal isso, eu sou suspeita por falar de viagens, porque eu sou fascinada com viagem. Então eu falo que toda economia que eu faço na minha vida, se eu deixo de comprar, porque assim como eu ensino, tudo que eu ensino minhas clientes, eu faço na minha vida pessoal. Então, eu tenho lá minha caixinha de 50% de despesa fixa, 30% de variável, 20% de investimento. Então, a minha máxima é assim, eu prefiro não gastar com besteiras e viajar 2, 3 vezes por ano para lugares que eu nunca fui, para países que eu nunca fui. Então, já tem uns bons anos que eu faço isso todo ano. Graças a Deus, eu me programo para isso. Por quê? Porque eu penso assim, tem gente que fala assim, nossa, a Grazi é mão de vaca, né? Não sou mão de vaca, eu viajo 3 vezes por ano, e você? Então, assim, cada um tem uma prioridade, tá tudo certo quem quer gastar com roupa, só que não reclama porque não está viajando. Então, assim, cada um tem um objetivo. Eu gosto de gastar com experiências também, porque é o que fica na memória, é o que eu aprendo muito com outras culturas. O ano passado eu fiquei um mês no Canadá, fazendo um intercâmbio. Então, assim, coisas que eu não pude fazer quando eu era nova, eu falei, eu falo que minha vida foi toda meio atrasada, mas que não foi atrasada, Deus sabe de todas as coisas. Eu fui para a Disney com 30 anos, todo mundo vai com 15, mas eu não sou todo mundo, né? Então, eu fui com 30, que foi quando, né, eu tive condições de ir. E aí todo mundo faz intercâmbio quando está no high school ali, né, na fase de colégio ali, né? Eu não sou todo mundo, eu fiz o ano passado. Então, assim, a experiência é fantástica. Então, eu falo que investir em experiências realmente é algo que tem gente que nem liga, tem gente que não. Eu gosto de bons restaurantes, eu gosto de viajar, então, com experiências, eu invisto. Agora, eu não invisto numa roupa, por exemplo, eu acho que aquilo ali, a moda vai passar e daqui a pouco, sabe? Então, cada um tem uma prioridade, tá tudo bem também. Mas a experiência é algo que, igual você falou, com 70 anos, você vai lembrar que roupa que você usou e tal? Não, não vai. Agora, você vai lembrar a viagem que você fez com sua família, que você viu os olhos do seu filho brilhar, né? Então, assim, isso faz muito sentido para mim, assim, gastar com experiências. Invisto o dinheiro com experiência, cara, tudo passa, tem coisa melhor realmente, assim, de você viver e desfrutar, É. né? Principalmente desfrutar, porque existe uma tendência muito grande de a gente comprar algo ou viver algo, investir numa viagem. E eu tô falando de mim, eu demorei alguns anos para entender isso. Você comprava uma viagem e na viagem você já estava pensando na próxima viagem. Uhum. E aí eu não estou falando sobre desejos, que a gente tem que sempre pensar no próximo passo, mas estou falando assim, você tinha lutado tantas vezes para comprar aquilo, investir naquilo, e você não estava desfrutando os dias que você lutou tanto para, você já está Uhum. pensando no próximo. Não, meu amigo, desfruta esse caminho aí, né? Desacelera, né? Vive o Desacelera isso daí momento, um né? pouquinho, né? Ô Grazi, e você falou e começou aí, né, a empreender pouco tempo, te falo, continue, né? Não é fácil, mas continue.
Te repito, não é fácil, mas continue, né? Então, isso é importante demais. E você acha que você encontrou seu propósito com isso? Olha que pergunta interessante, né? E legal que a gente não combinou nada, Né, né? não E tem suas roteiro, perguntas não. não tem roteiro. Eu até fiquei assim, meu Deus, o que que será que ele vai abordar? Mas enfim, o que que acontece? Quando eu estava no CLT, eu comecei a orar muito e falei, Deus, é aqui mesmo que é porque eu estava numa zona de conforto, uma zona de conforto gigante. Eu tinha um salário bom, eu tinha um cargo bom, estava como, né, tinha ali minha equipe. Eu falei, gente, mas será que é isso mesmo que o senhor quer para mim? E comecei a pensar nisso. Falei, poxa, de repente eu consigo ser uma pessoa melhor. E aí eu comecei a orar, orar, orar. Até que eu falei assim, não, eu vou sair. Todo mundo achou que eu era doida, até minha mãe falou, minha filha, mas você tem um emprego tão bom, você gosta de lá? Eu gosto, mas eu acho que eu posso fazer algo que eu vou gostar mais, trabalhar da minha casa, ter uma qualidade de vida melhor. Eu tenho alguns planos futuros que eu ainda estou cogitando e sou muito pé no chão, então eu estou vendo a viabilidade, se dá ou não para poder fazer. Mas eu acho que cada vez que eu atendo uma mulher, e às vezes elas choram, às vezes elas se quebrantam assim, que falam assim, eu não aguento mais. Então eu falo assim, meu Deus, tem saída. Então, cada vez que eu ajudo um casal, uma mulher, eu penso assim, eu acho que eu estou no lugar certo. Eu acho que eu realmente encontrei o meu propósito, porque você, igual, teve clientes que eu comecei a atender em janeiro, fevereiro, por aí, que agora vai ser o primeiro mês que ela vai investir. Ela estava numa zona de endividamento e ela seguiu tudo, porque eu falo que meu trabalho é igual de uma nutricionista, né? A nutricionista te passa a dieta. Se você não seguir, você vai conseguir algum êxito? Você vai emagrecer ou você vai ganhar massa? Não vai. E na educação financeira a mesma coisa, né? Assim como você cuida do seu corpo, você tem que parar uns minutinhos e cuidar da sua saúde financeira, parar, olhar, tem gente que tem medo de olhar para a fatura, olhar para a realidade, parar, olhar e seguir, né, porque quando a pessoa me contrata, tem um plano de ação ali, tem um objetivo, Grazi, eu quero isso, isso e isso, e aí quando eu monto um plano de ação para ela conquistar o que ela mesma me pediu, se ela não seguir, ela vai continuar na mesma, né? E agora, quando ela segue, né, e aí eu me coloco à disposição para ajudar no WhatsApp também, tô querendo comprar isso ou não compra agora, não, calma, mês que vem. Então, assim, eu vejo que realmente é um propósito poder ajudar as pessoas, porque tem muitas pessoas que chegam perto de mim e acham que não tem saída, e aí vivem com insônia, tem casos de depressão, então eu penso assim, poxa, eu consegui sair de uma situação, de uma vida tão humilde, não que eu esteja rica hoje, mas hoje eu tenho uma qualidade de vida muito boa, eu me programei, né, foram anos de disciplina para hoje eu estar com uma vida tranquila. E eu penso, se eu conseguir fazer isso, e olha que eu não tinha nossa, que salário exorbitante, nada disso. Então eu falo que a pessoa pode ganhar o que for que ela consegue, sabe, conquistar as coisas. Então quando eu vejo a pessoa começando a conquistar, eu falo, nossa, que legal, sabe? Hoje eu atendi uma menina de 20 e poucos anos, não, eu quero aprender porque eu tenho uma mãe que ela é muito desequilibrada, até hoje a gente mora de aluguel, eu não quero ser igual a minha mãe. Eu fico assim apaixonada de ver uma menina tão nova, eu me vejo lá atrás, né? É, e eu falo assim, nossa, se eu conseguir ajudar essa, eu ganhei minha vida. Aí cada vez que você ajuda uma, e nem pelo dinheiro, porque é claro que é uma consequência, né? Eu começar a rentabilizar ainda mais, mas é mais uma questão do propósito mesmo de ajudar. Então hoje eu acho que eu encontrei sim meu propósito. Ele atendeu suas orações, né? Amém, É só a amém. gente orar que é orar e ter atitude. É, A atitude muitas vezes é mudar de rumo, é, muitas vezes é se jogar no desconhecido, é. é perder um pouquinho da segurança que a gente acha que a gente tem, né? Exato. Se desafiar no novo. E eu creio muito nisso, assim, servir o nosso conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, compartilhar nossas experiências. Existem alguns ganhos nisso que vão muito mais além do que o do dinheiro, né? A É, gente precisa do dinheiro, não tem. Eu, para te falar a verdade, se eu não precisasse de dinheiro, seria ótimo.
Assim, mas a gente precisa, a gente É, vive num mundo que, né, é capitalista, precisa de comprar as coisas e tudo. os boletos estão chegando, né? Os boletos, e hoje em dia chega em DAS, né? Chega no e-mail É, lá, um monte de banco te mandando os seus o boletos. DDA, né? O DDA, É, o DDA, DAS é imposto. das impostos, que Imposto. chega também, né? E esse bate, viu? Esse aí eu tenho medo de abrir ele. Esse daí eu falo com minha esposa, abre esse negócio aí, que esse negócio, mas bom, mas vocês dá a César o que é de César, é bíblico também, então se É. a gente deve, pague os impostos todos em dia, e tem maior prazer de fazer isso. Quando você conheceu esse pai maravilhoso aí? Hã? Como que Ah, você conheceu esse pai maravilhoso? então, na verdade, realmente, ele é maravilhoso e eu conheci ele tem uns 2 anos e meio, mais ou menos. Foi num momento muito eu falo que a gente conhece Deus ou por amor ou pela dor, né. Eu conheci, infelizmente, pela dor. Eu gostaria de ter conhecido, né, logo que eu nasci, eu vim de uma família católica, eh, a vida inteira ia com a minha avó na missa, todo domingo ia com ela para a missa. Fui muito católica, mas é, em um momento de muita fragilidade, digamos assim, onde eu passei por um término que mexeu muito comigo, me feriu muito, eu fiquei assim, sem rumo. Falei, gente, minha vida acabou. Era como se que eu só fosse morrer naquele dia. É, e aí, uma amiga me chamou para um café de mulheres, e acabou que essa minha amiga que me chamou não pôde ir, e eu fui sozinha. E aí, quando eu cheguei nesse café, e eu falo isso hoje, até hoje com a pastora Vanessa, que é lá da minha igreja, que naquele café tudo mudou para mim, sabe? Primeiro que eu cheguei lá, eu não sabia como que era, né? Eu não caí de paraquedas assim. Eu cheguei lá, as mulheres todas num chiquetê danado e eu de calça jeans e tênis. Eu era a única daquele jeito. Só que eu não tava nem aí, porque eu nunca liguei, mas eu me senti meio deslocada. Eu falei, nossa, o negócio era chique. Mas enfim, eu tava lá com outro propósito. E aí, quando Deus foi falando tanto comigo, e aí teve aquele momento, né, que ele convida uma pessoa que queira seguir a jornada com Deus, e aí, que é o momento de apelo, né? E aí eu fui lá para frente, a pastora orou para mim, e eu falei, não quero sair desse ambiente que nunca mais. Isso aqui mexeu demais comigo. Aí que eu fui saber de qual igreja que era, e aí eu comecei a frequentar a igreja, e aí eu me batizei, e aí foi um momento muito bonito, porque minha mãe é católica, né? E eu falei, mãe, eu vou batizar. Aí ela falou assim, eu quero ir no seu batismo. E ali eu falei, nossa, que legal, né? E aí eu comecei a frequentar a célula, a igreja, fui voluntária na igreja, que eu falo que o maior é o que serve mesmo, né? E ali na célula eu fiz uma família. Eu falo que o ambiente de célula é o melhor do mundo, assim. E aí Deus vai te mudando de mesas, Deus vai te incomodando quando você está em alguns ambientes. E aí eu fui me transformando. Eu falo que eu era uma antes de conhecer Deus e hoje quem me conheceu só daquela época tem que me conhecer de novo, porque aquele ambiente realmente, se eu vou para algum lugar daquele, hoje eu me sinto mal, e não é que ninguém falou que eu não posso frequentar, é porque o Espírito Santo incomoda, né, e aí eu comecei a frequentar e ali na célula eu fiz grandes amigos, né, até meus líderes de célula que eu tenho, eu honro a vida deles demais, eles que me batizaram, e aí um dia meu líder falou assim, eu quero que você seja líder. Me deu um bastão de responsabilidade. Falei, eu não tenho estudo bíblico nenhum, eu amo estar na sua célula, eu não vou não. Eu pensei, né? Só que a gente não pode falar não, né, para um pedido que Deus que está fazendo. E aí eu falei, tudo bem, eu vou fazer o curso de líder, mas eu não tenho capacidade para abrir uma célula ainda. E aí eu fui enrolando, até que Deus falou assim, põe o pé que eu boto o chão, né? Você não, Deus ele capacita os escolhidos, né? Então eu fui mesmo sem ter tanto estudo bíblico assim e abri minha célula só de mulheres lá na minha casa e hoje eu entendo por que foi feito esse convite para mim. A minha mãe está frequentando a minha célula e a minha irmã, que é cristã, mas que não estava frequentando nada, vai toda terça na minha casa também. Então eu falo que pode não ir ninguém, igual a última terça, eu tinha 6 mulheres que iriam,
além da minha mãe e da minha irmã, e as 6 me mandaram mensagem desmarcando. E eu falo que nada é em vão. E aí eu falei, eu não vou avisar para minha mãe e para minha irmã que todo mundo cancelou, senão elas não vão querer vir. Eu pensei, né? E aí chega as duas lá, uai, cadê todo mundo? Eu não, hoje é só a gente. E aí foi assim, foi lindo, porque eu falei, agora eu entendi por que eu abri minha célula. Foi para aproximar minha família, né? Até mesmo a minha mãe, que ainda está meio assim, mas já está. Você vê que ela. Tanto que eu falei assim, ô mãe, hoje, não é porque não veio ninguém que eu não vou dar a célula, não, viu? Ela, não, eu quero, inclusive, eu quero aquelas músicas. Você bota as músicas? Eu achei aquilo o máximo. Então, hoje eu entendi tudo. Ah, maravilhoso, tá vendo? Sempre tem uma história linda por trás que se transforma em testemunho. De finanças não tem nada aí, É, ô Grazi. Ele só é criativo para é, poder pegar aquilo que ele nos preparou durante 40 anos, 38 anos, 36 anos, enfim, e ele fala: tá bom, então agora eu vou te capacitar e vou começar a te usar. Né? é, Geralmente ele joga, ele não, mas nós temos que passar por provações e a gente vai passando por desertos. Né? é. Então é dor, mas deserto não é lugar de dor. Não, é passageiro. Deserto é lugar de milagres. É, Então, e assim, lugar de passagem. lugar de passagem, vai sofrer, vai É, doer, e depende da gente, assim como é na Bíblia, da nossa teimosia para saber quanto tempo que a gente vai ficar nesse deserto, né? é. Porque ele está lá para poder resgatar a gente. E ele faz da gente mesmo novos seres. Uhum, Afinal, somos um barro na mão dele e é. ele é o oleiro perfeito. E quando a gente entende que ele é o caminho, a verdade e a vida, certamente ele nos leva a lugares, porque Jesus passando na terra falou: vocês farão coisas ainda muito maiores. Então eu creio que o grupo de mulheres aí de finanças você vai ensinar muito, mas você vê como que Deus é maravilhoso. Ele, na sua educação, ele te chamou para um banquete, né? Ele falou para É. você assim: vai lá no café. Ó, eu vou falar que era pra você que sua amiga vai faltar. Então, sua amiga falta é pra você poder saber que é você. Você vai chegar lá de bermuda, ou de jeans, ou de ter, vai sentir vontade de voltar, né? Porque você deve ter chegado, É. Mas mesmo não engraçado, eu ligando, não senti né? vontade de voltar. Né? Mas assim, É, mesmo mas não ligando, a gente. é, Aí o Espírito Santo fala assim: é, deixa eu te empurrar ali para dentro. Então, foi. maravilhosa Uhum, essa história sua, que é. você continue muito aí, né? Nessa jornada. Grazi, deixa um recado final, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a você, foi muito bom esse bate-papo. É o recado final que eu dou é para realmente as pessoas buscarem a Deus quando estiverem perdidas, quando não souberem o que fazer. Até mesmo eu falo que nas minhas consultorias eu começo orando também, porque eu falo que até para gastar, né, até para você se organizar financeiramente, Deus te ajuda também. Deus, ele é o Deus que curou leproso, fez paralítico voltar a andar, curou cegueira, não vai te ajudar na sua vida financeira, né? Então ele não quer ninguém endividado, ninguém com mentalidade de escassez, pessoas presas a traumas e a crenças. Ele quer as pessoas prosperando, né? Tanto que é bíblico isso. Então que você busque a Deus, né? E tenha essa sabedoria com relação ao seu dinheiro e que você prospere, né? Que eu acho que quando a gente busca a Deus, ele realmente ele faz o extraordinário, até na área financeira. Maravilhoso. Galera, muitíssimo obrigado. Assim, realmente ore para tudo, inclusive para o lado financeiro. Ele é o dono do ouro e da prata, É, ele sabe de todas as coisas, né? E ele quer o melhor para a gente mesmo. E a gente precisa tomar cuidado, até porque tem um tal de mamon também que incomoda. E a gente não serve a dois deuses, a exato. gente só serve a um Deus. Grazi, obrigado mais uma vez por ter Obrigada a recebido você você aqui. pelo convite, adorei o bate-papo. Espero poder ter tocado alguma alma aqui alguma pessoa com a minha história, né, com a minha trajetória, e foi um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Obrigada. Bom, galera, você que está assistindo aí ao Jornada Cast, deixar um recado aqui só rapidamente. Bom, a gente vai ter uma conferência, a Conferência Ser 2025, no dia 15 de novembro, e na cidade de Belo Horizonte. Deus vai nos entregando projetos e a gente vai jogando a rede, né? Porque a gente confia que onde ele está no barco, você pode ter certeza que a pesca será garantida. Bom, quem tiver
assistindo, siga lá por.life, que é o nosso Instagram, ou por.life, que lá vão ter os comunicados a respeito da conferência, tá bom? Bom, valeu, quem curtiu, curte aí, comenta, compartilha, valeu, até a próxima, fui!